Olá, amigos. Vamos hoje falar sobre o segundo capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. João, no capítulo 18, diz o seguinte: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou. Tu dizes que eu sou o rei, e para isso eu nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus fala claramente da vida futura. Fala de uma vida que não é a vida da materialidade, a vida que nós vivemos corriqueiramente aqui no planeta Terra. Ele fala de uma vida que se processa na espiritualidade, fala dos sentimentos, dos pensamentos, essa vida que nós vivemos dentro de nós, onde nada que é material, que está palpável, pode fazer parte. Esse mundo espiritual que nós vivemos é o mundo ao qual nós vivemos, pertencemos e continuaremos a pertencer a ele durante o nosso desencarne, né? Então Jesus falava da vida futura, sendo que vida futura é sempre bom lembrar que não é uma vida que a gente vai viver depois do desencarne. A vida futura é a vida que a gente vive a partir da próxima atitude que nós tivermos agora. Tudo que eu fizer após este momento é a minha vida futura. Tanto vai ser nessa minha existência carnal, quanto a minha existência de espírito por toda a eternidade. Então a vida futura é tudo aquilo que decorre das minhas atitudes no momento. Não é só a vida que nós vamos ter depois do desencarne. Para que nós possamos observar como é que podemos entender essa nossa vida futura, o que é que esse nosso cotidiano faz para que a nossa vida futura seja uma vida melhor, já que nós estamos pensando e trabalhando em função de um futuro melhor. Eu fui buscar no Caibalion a lei do retorno, as leis de Hermes Trismegisto, a lei de causa e efeito, que diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso, já que acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente e de qual não conhecemos a origem. Ou seja, não há lei para o acaso. Esse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. No entanto, este princípio é aceito por todas as filosofias, desde a antiguidade. Também é conhecido como karma. Quando você ouve falar em karma, isso significa tudo aquilo que nós juntamos para a nossa vida no futuro, o registro que fica dentro de nós e que vai servir de base para a nossa existência futura. Há uma energia latente no ser humano. O ser humano é essa energia. O ser humano não é a carne, não é o corpo. O ser humano é essa energia que é eterna, que vem com informações das vidas que nós já tivemos no passado, está com informações do que nós já vivemos até o presente nessa vida, e esse conjunto de informações que temos dentro de nós é que vai gerenciar aquilo que nós vamos presenciar e vamos vivenciar na nossa vida no futuro. O ser ativo, participativo, solidário, ético, optativo e decisivo é um ser de energia de intensidade alta. Um ser inativo, egoísta, passivo, corrupto, sem vontade e indeciso é um ser de energia de intensidade muito baixa. Então, nós não temos todos o mesmo tipo de energia em nós. Não temos todos em nós a mesma capacidade, a mesma prontidão para o exercício da vida e dos acontecimentos diários em todas as pessoas. Não somos todos iguais, cada um, dependendo do tipo de vida que leva, dependendo do tipo da sua conexão com o alto, do tipo da sua conexão com a terra, do tipo da sua conexão com a humanidade, armazena dentro de si
no seu ser uma quantidade de energia que pode ser de boa qualidade, uma energia boa, uma energia amorosa, ou pode ser uma energia de perversidade, ligada ao mundo das trevas, da maldade. Ou seja, o indivíduo pode também estar aplicando essa sua força, essa sua energia, sempre para o mal. Um ser que faz o mal, vive para o mal, pratica o mal, venera o mal, participa para o mal, tem o pensamento voltado para o mal, ludibria a vontade alheia em proveito próprio, tem uma energia de intensidade sofrível. Já um ser que é benevolente, que pratica as boas ações, que venera o bem, faz o bem sem olhar a quem, ajuda o próximo, tem um pensamento voltado para a prática do bem, é altruísta, provoca paz entre os homens, tem uma energia de intensidade muito melhor, muito maior. Ao tempo de Jesus, a vida futura era pensada sempre como a vida material, ou seja, não havia essa percepção no tempo dos judeus, no tempo que Jesus estava aqui, de que houvesse essa vida que nós, dentro do espiritismo e dentro de outras filosofias, sabemos que existe, ou seja, o ser é eterno. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui é para nós, para a nossa vida futura, eterna. Os judeus tinham uma ideia muito vaga sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, como se fossem seres privilegiados da criação. Eles não sabiam que os homens, que nós, vamos nos tornar futuramente também anjos. Isso é, vamos nos tornar se nós quisermos. Se nós não quisermos, seremos eternamente ser deste mesmo nível, que vai viver nesse mundo de provas e expiações, vai viver nessa vidinha que pode ser muito triste, muito medíocre. Mas se o indivíduo se observa, se aprimora e busca continuamente o seu aprimoramento, a caminhada é para a angelitude. É para a angelitude. Agora, nós não podemos olhar para esse mundo dos anjos e nos vermos nesse mundo dos anjos se antes nós não nos tornarmos um anjo. Nós chegaremos lá com o trabalho que nós faremos durante essa existência e todas as outras nossas existências futuras. Estaremos sempre num contínuo trabalho em prol do nosso desenvolvimento. Jesus veio mais tarde revelar a eles que havia, Jesus veio mostrar para os judeus que havia um outro mundo, que não só esse mundo da materialidade. Foi ele quem trouxe essa mudança de pensamento e essa ideia de que nós precisamos aprimorar e seguir sempre em frente. Ajustar os seus ensinamentos ao degrau evolutivo dos homens de seu tempo. Ou seja, ele falou naquele tempo para aquele povo que tinha aquela condição, que tinha aquela maneira de ver e interpretar as coisas. Portanto, as palavras de Jesus, que ele falou tudo em parábolas, porque ele podia ser interpretado naquele tempo para aquele conhecimento daquele povo daquela época. E pôde ser, ao longo desses 2000 anos, ser melhor interpretado, ou seja, à medida que nós vamos evoluindo como seres humanos, nós vamos relendo, revendo os ensinamentos e vamos compreendendo isso numa oitava acima. Estamos sempre vendo isso de uma maneira melhor, mais completa, mais íntegra, mais compatível com a vida que nós vamos levando. Então, os ensinamentos de Jesus sempre são atuais, eles não ficam ultrapassados, porque ele falou em parábolas e nós podemos interpretar as parábolas sempre de acordo com o nosso conhecimento da nossa existência. O Espiritismo veio ajudar bastante isso, né? Porque o Espiritismo veio completar esse princípio. Assim como muitos outros ensinamentos do Cristo, no momento em que os homens alcançaram maturidade para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é simplesmente um artigo de fé, um dogma ou uma hipótese. É uma realidade demonstrada pelos fatos. São as próprias testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases e em todas as suas particularidades. A descrição da vida futura no Espiritismo é minuciosa. As condições da existência, feliz ou infeliz, relatadas pelo que nela se encontram, são tão racionais que qualquer um termina por concordar que não poderia ser de outra forma, que essa vida futura bem representa a justiça divina. Justiça divina. Eu, às vezes, ouço pessoas reclamando da justiça divina,
perguntando por que que alguns sofrem tanto, por que que crianças às vezes têm problemas sérios de saúde ou nascem com deficiências, por que que algumas pessoas têm um tipo de vida fácil, tranquila e algumas pessoas sofrem tanto. Se nós observarmos e entendermos a vida como um contínuo e não só como essa existência dessa encarnação, nós vamos ver que as pessoas, quando reclamam da justiça divina, estão se referindo a esse momento dessa existência, daquilo como elas conhecem a respeito daquela pessoa que está ali, daquele corpo que está ali. Não conhecem quem está dentro daquele corpo, quem é o verdadeiro ser que está ali. Não sabe da vida que ele existiu no passado, não sabe daquilo que ele veio buscar na Terra nesse momento. Muitos de nós viemos para a Terra para reparar algumas coisas do que fizemos no passado. Alguns de nós, outros, viemos para a Terra para dar continuidade ao bem que já fizemos no passado. Quando nós viemos para continuar a fazer o bem que fizemos no passado, parece que então que é lógico que vamos ter uma vida mais tranquila, mais serena, onde nós teremos oportunidade de nos manifestar de maneira mais tranquila na existência. Quando nós viemos reparar alguns problemas do passado, nós viemos com deficiência, sim, porque precisamos parar, pensar, refletir, viver de uma maneira um pouco mais difícil para que nós possamos nos interiorizar, nos colocarmos para dentro e darmos mais atenção à voz do Espírito do que às coisas da materialidade. Nós temos que estar sempre atentos àquilo que vem de dentro de nós, da voz que vem de dentro de nós, que nós chamamos de intuição. Cada um de nós tem um projeto existencial. Cada um de nós tem um projeto existencial. Sim, antes de nós nascermos, nós tivemos um preparo, nós tivemos um preparo com pessoas, com seres que nos acompanham, que são mais elevados do que nós e que nos prepararam para nós descermos à Terra, sim, descermos à Terra, nesse nível que nós estamos aqui, para fazer um aprendizado através de alguma forma. Alguns fazem de maneira mais rápida, mais simples, e outros fazem mais demorado. E alguns conseguem trazer para fora de si os seus dons com mais facilidade, que já desde criança percebem para que vieram. Há crianças que desde cedo já dizem para que vieram. Eles se manifestam de uma maneira muito particular sobre determinado assunto e nós não podemos perceber e até devemos, como adultos, incentivá-los a crescer naquilo que eles estão pensando. Há crianças que de cedo dizem que querem ser jogador de futebol, né? Entre os meninos isso é muito comum. Existem aqueles que vieram realmente para fazer disso a sua vida, mas tem a maioria dos meninos vieram para jogar bola, como o futebol hoje é uma coisa que está muito na mídia, é muito valorizado, os jogadores são muito valorizados, parece que aí todos os meninos olham para esse tipo de profissionais e querem dizer, eu quero ser um cara desse, né? Eu quero ter fama e dinheiro, eu quero jogar na Europa, eu quero levar essa vida que parece que os jogadores de futebol de sucesso levam. Não obrigatoriamente o fato de eles serem jogadores de sucesso, de viverem com toda a opulência, com toda a fartura em sua volta, não significa que eles sejam felizes. Não é? A fartura necessariamente não é sinônimo, não é reflexo da felicidade interior. Nem sempre. Às vezes a fartura, sim, é reflexo daquilo que vai dentro da pessoa, que ela é uma pessoa que consegue trabalhar bem a sua energia e bota a sua energia para trabalhar em favor de si e do próximo e acaba prosperando na existência, na vida material. Mas algumas pessoas não. Prosperam na vida material, mas não fazem o mesmo desenvolvimento com o seu interior, com a sua amorosidade, não fazem esse desenvolvimento nas suas relações. Então, essas pessoas podem ter muito sucesso, ser famosas, mas não serem felizes. Então, quando olhamos quando nos defrontamos com pessoas que fazem sucesso, é sempre bom observar se essa pessoa tem sucesso financeiro, sucesso de fama e tem também sucesso
na sua emoção, na sua espiritualidade, ou seja, ser uma pessoa feliz. Nós não podemos apenas só olhar esse aspecto da fama, dessa coisa fugaz, né? Fama é uma coisa fugaz. Hoje, se nós perguntarmos sobre jogadores que foram famosos há 5 anos atrás, que estavam na ponta, no top da mídia, alguns já nem se ouve mais falar, já nem são mais jogadores, já se machucaram, já desistiram de jogar bola, foram buscar outra forma de viver, se encontraram de outra maneira ou encontraram o seu verdadeiro dom, que talvez não fosse do futebol. O futebol era só uma maneira de se expressar naquele momento. Então, alguns de nós nos expressamos na matéria de acordo com as conveniências, de acordo com as particularidades da vida que nós vivemos, às vezes até por incentivo dos pais, que acham que você deve seguir uma profissão porque resulta em mais dinheiro, mais tranquilidade, mas às vezes nada tem a ver com a pessoa. Eu tive um colega de trabalho, era engenheiro como eu, que fez direito. E eu perguntei para ele, por que depois de formado na engenharia já trabalhando, tu fosse fazer direito? Ele me disse, Adilson, o meu pai é juiz. O sonho do meu pai era que eu fosse advogado. Ele não ficou feliz que eu me tornei um engenheiro. Então eu fiz direito e no dia da formatura eu dei o meu diploma para ele. Satisfiz a vontade dele. Eu virei um advogado, só que não é isso que eu quero para mim. O que eu quero mesmo é trabalhar na engenharia. Olha só, eu fiquei perplexo de ver como é que um homem vai frequentar a escola durante 5 anos para tirar um diploma só para satisfazer o desejo do pai. Mas ele ficou com isso marcado nele, que aquilo que ele fazia, ele estava contrariando o desejo do pai. Isso é muito sério e devemos observar nos nossos filhos. Devemos observar os nossos filhos já desde cedo, né? Quais são os seus dons para que a gente possa ajudá-los a desenvolver, porque isso depende da felicidade dele no futuro. A vida futura dessa criança vai depender muito se ela é encaminhada para aquilo que ela traz dentro de si. Nós estamos sempre acompanhando o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos netos, e isso fica claro, fica fácil da gente observar. Então é preciso observar tanto das tendências positivas quanto das tendências negativas, porque às vezes também aquele serzinho ali maravilhoso, bonitinho, que nós achamos uma gracinha, porque é nosso neto, é nosso sobrinho, às vezes por dentro é um espírito que veio para cá, no nosso meio, para ter uma oportunidade de crescer e aprender conosco. Mas o indivíduo pode ser perverso, ou seja, ele veio de uma vida anterior, onde ele exercitou muita perversidade e ele assumiu essa sua condição, essa sua personalidade. Que evidentemente existe a possibilidade de agora, e por isso ele veio, para poder então se modificar e se transformar num ser humano melhor. Quando a pessoa pergunta assim, pai, eu tenho uma criança que assim que já nasceu aleijada, por quê? Por que Deus fez isso com essa criança? Você tem que perguntar para esse ser que está encarnado ali, por que ele concordou, por que ele quis nascer assim, ou por que ele veio nessa condição difícil para essa existência física, o que ele veio aprender seriamente com isso. Alguns valores, algumas virtudes, nós criamos e amadurecemos e firmamos dentro de nós justamente nas dificuldades que vivemos. Não é? A humildade, ela não nasce na gente na opulência, na facilidade. A humildade sempre aflora em nós nas dificuldades. Quando nós aprendemos, somos obrigados a aprender, às vezes, na marra, a nos comportarmos e a observarmos o mundo de uma maneira diferente, mais simples, de nos colocarmos diante de um mundo na nossa posição e nunca e jamais com soberba, achando que nós somos superiores ou que somos melhores do que os outros. Então esse aprendizado, ele sempre é relativo, né, à forma como nós projetamos a nossa existência aqui na Terra. Pelo simples fato de um homem duvidar da vida futura, os seus pensamentos ficam limitados à vida terrestre. A incerteza sobre o seu futuro o faz prisioneiro do dia a dia. E a pessoa acaba virando materialista. Se a pessoa não tem uma percepção do que significa
a vida espiritual, a espiritualidade do ser humano, que não consegue ter essa percepção de como isso pode afetar a sua vida no futuro, ele passa a viver somente em função do presente, e no presente ligado às coisas materiais. E a pessoa vai se tornando cada vez mais materialista, perdendo um só de seus bens, sente um amargo pesar. Para ele, um engano, uma decepção, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que experimente, o próprio orgulho ou vaidade feridos lhe são tormentos, transformando-lhe a existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si próprio uma verdadeira tortura a todos os seus instantes. Quando a pessoa não tem essa noção quando não tem essa noção da espiritualidade, daquilo que nós estamos vivendo, disso que eu estou falando aqui o tempo todo nesse capítulo, a pessoa passa a se sentir amargurada, injustiçada, e passa então a sentir as suas sensações bastante difíceis em relação àquilo que vive. Não há quem, tendo um espinho em sua mão, não o retire. O desejo instintivo do bem-estar obriga o homem a melhorar todas as coisas, forçado que é pelo impulso do progresso e da conservação, já que esta é uma lei da natureza. Ou seja, as dificuldades que nós encontramos na vida, elas existem para que nós possamos superar. Sim, como diz o texto aqui, quem tem um espinho na mão não fica ali com o espinho, chorando e arrastando esse espinho o resto da vida. Não, ele vai tirar o espinho, ele vai se curar, ele vai se modificar, para que possa então ter um alívio, ter uma condição física melhor. Nós não podemos ficar presos às amarguras e às tristezas e achar que tudo que nos acontece de ruim é para nos machucar. Tudo que acontece de ruim é para nos ferir, para nos colocar para baixo. Não, não é. Nós temos sempre caminhos a seguir. Quando nós estamos seguindo um caminho correto, um caminho bom, nós vamos percebendo sinais que vão nos ensinando, que vão nos sinalizando, né? E vão nos mostrando aonde nós estamos indo e o lugar que parece ser certo para a nossa existência. Os sinais que vêm de Deus, os sinais que vêm da espiritualidade, estão sempre nos mostrando se nós estivermos atentos, para dizer se o que nós estamos programando e o que estamos fazendo com a nossa vida é bom para nós, se é bom para os outros. Ou seja, se é bom, quando eu digo que se é bom para nós e bom para aqueles que nos acompanham, bom para a humanidade, bom para aqueles que nos seguem, bom para a família, bom para os amigos, ou seja, aquilo que eu faço é bom para mim e para todos. Diferente de quando você procura algo que é bom só para você. Você se sente bem, você está com aquilo que quer e os outros podem à sua volta ficar na miséria, ficar na tristeza, porque isso não lhes diz nada. Não. Aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para quem me cerca. Só assim nós podemos realmente ter uma vida tranquila, uma vida feliz. Nós não podemos querer ser feliz vivendo no meio da tristeza, não é? Impossível. Não há quem seja feliz vivendo no meio da miséria e da tristeza. Não. A gente está sempre conectado com as pessoas à nossa volta e nós precisamos estar atentos àquilo que acontece à nossa volta e aquilo então que eu busco para mim tem que ser bom para mim e tem que também estar harmônico com o meu entorno. Aquele que tem os olhos voltados para a vida futura simplesmente dá uma importância relativa ao tempo presente, consolando-se mais facilmente de seus insucessos por pensar no destino que o aguarda. Então, esse indivíduo que é mais espiritualizado, quando acontece algo desagradável, ele sabe que aquilo é momentâneo, que aquilo está puxando a atenção dele para algo que está acontecendo. Ou seja, os sinais que vêm de Deus podem ser sinais luminosos, bonitos para nós seguirmos, mas também podem ser sinais através de uma dor, pode ser sinais através de uma doença, que pode nos sinalizar que algo em nós não vai muito bem, que algo em nós precisa de atenção, que o nosso procedimento diante da vida, diante da humanidade e com o nosso próprio corpo não está na melhor condição possível. Então, os sintomas vêm sinalizando e vêm mostrando que nós precisamos mudar de curso, para que nós possamos, então, seguir uma vida melhor. Todo aquele que se identifica com a vida futura alcança domínio sobre si próprio, muda sua visão sobre a razão da vida aqui, muda completamente. Aquele que tem essa percepção da vida futura e da espiritualidade, ele tem uma percepção diferente do que significa viver
aqui na Terra agora. Muda. E até deixa de ter medo de morrer. Eu vejo que todo mundo, quando fala em morte, fica meio assustado. Todo mundo se desespera com a história de que vai morrer, que pode morrer, que ficou doente, que pode morrer. Na verdade, a pessoa que tem uma noção exata da vida futura e que sabe que está fazendo na sua vida o melhor possível, esse não tem medo de passar dessa existência para outra, porque ele sabe que é uma continuidade tranquila, porque ele vai sair de um espaço e vai para um outro onde será bem recebido e tudo vai transcorrer bem. Quando o indivíduo fica muito sobrecarregado de negatividade, aí assusta a ideia do que o espera numa vida posterior, né? As religiões falaram em céu, em inferno, em purgatório, e isso às vezes assusta as pessoas porque acham que depois dessa existência podem acabar indo para um lugar desses muito terrível. O Espiritismo fala num lugar que é um purgatório, onde a pessoa vai para se restabelecer, se recuperar, mas não para sofrer. Nas religiões que não acreditam na vida futura, eles decretam que você vai para um céu de felicidade ou vai para um inferno. Não é? Não há possibilidade de você sair desse inferno para um céu do futuro. Eles decretam que você definitivamente vai passar mal. Creio que isso deve ter sido criado no sentido de fazer com que as pessoas tomem vergonha, né? Tomem jeito e parem de fazer as coisas erradas com medo de que possa vir a ter que ir para um lugar desses terríveis. Pode ter sido uma forma de ajudar as pessoas a se conscientizarem. Nós, dentro do Espiritismo, conhecemos um pouquinho mais além do que vai acontecer nessa existência aqui. Nós já sabemos que vamos para algum lugar que pode ser um lugar bom. Que quase sempre, após o nosso desencarne, nós vamos passar por um restabelecimento das energias, vamos passar por um restabelecimento da nossa condição energética e tudo, para depois, então, seguir o aprendizado. Esse restabelecimento, às vezes, pode ser mais duradouro, dependendo do quanto você, ao desencarnar, carregou consigo energias mais pesadas ou não. Tudo vai depender de como você vive aqui e agora. Não tem como pensar que vai um dia viver num paraíso se aqui na Terra você vive no inferno. Não é verdade? Vai ser continuação. Você, se vive aqui de uma maneira infernal, você vai encontrar ao desencarnar um espaço não muito diferente daquilo que está dentro de você. Essa conexão tem a ver com a energia, com o nosso nível de vibração. As pessoas que têm bom coração, que têm boas ações, que têm boas virtudes, elas têm uma frequência vibratória que faz com que, após o desencarne, ela encontre essa mesma frequência vibratória no outro lado, ou seja, ela passa para um ambiente do mesmo nível que ela vivia. Uma pessoa que tenha uma forma de viver mais difícil, carregado de negatividade, tem uma vibração mais baixa e, ao desencarnar, vai seguir nessa vibração baixa no outro lado até que ele desperte, se conscientize e passe a mudar suas atitudes. Certo? Então, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus, ou seja, ele veio de um mundo superior, voltou para lá, né? E ele veio nos dizer que o caminho é esse, de seguirmos trabalhando, melhorando as nossas atitudes, as nossas energias aqui, para que a gente no futuro possa também ter uma vida boa. Ok? Então vamos encerrar com a oração. A oração que nós comumente fazemos no Espiritismo é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Encerramos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males.
Que assim seja, Senhor. Até breve.